Nós vamos iniciar agora o painel 20 anos da Lei das Águas no Brasil. E eu gostaria de convidar ao palco os integrantes deste painel. Wagner Soares Costa, por favor. O Wagner possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras e pós-graduação em Gestão Ambiental e especialização em Produção Mais Limpa. Atualmente, é gerente de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Wagner também é professor assistente de Planejamento e Gestão Ambiental no curso de Administração da Faculdade Promove de Belo Horizonte. É membro dos comitês das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Paraíba do Sul. Seja muito bem-vindo. Gostaria de chamar também o professor José Cláudio Junqueira Ribeiro. É graduado em Engenharia Civil com especialização em saneamento pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Saneamento e Urbanismo pela Escola Nacional de Saúde Pública da França e doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. Foi pesquisador pleno da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais e da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Atualmente, é professor e pesquisador no curso de mestrado em Direito Ambiental e Sustentabilidade da Escola Superior Dom Helder Câmara. Sejam muito bem-vindos, por gentileza, podem se assentar. Volto a dizer a vocês, quanto às perguntas, se quiserem fazer as perguntas, somente levantar o braço para que as nossas recepcionistas vão até vocês. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com essa plateia seleta, interessada no tema. Hoje a gente tem um outro congresso na mesma linha, lá em Florianópolis, que é o congresso da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. E eu também estou daqui a pouquinho indo para Florianópolis para participar também de uma mesa redonda lá sobre o tema. Bom, o tema que nos foi passado é um tema muito interessante, está na ordem do dia. Lá na BRH, hoje, especificamente hoje, está sendo apresentado um estudo da OCDE, contratado pela ANA, para discutir exatamente a questão da 9.433, nesses seus 20 anos. Ontem, também, na BRH, a própria ANA apresentou um estudo que está sendo discutido por todos, aí, chamado de legado, né, das águas. Então, é um tema muito interessante e que merece esse debate nesses 20 anos, né? Ela é um contexto muito interessante. Quem trabalha lá no norte acha que a 9433 não se aplica aonde tem excesso de água. O pessoal do Nordeste acha que a 933 não atende muito a necessidade deles quando se trata de rios intermitentes. Então, a gente já tem logo uma discussão de origem, né? Mas foi uma norma que trouxe alguma coisa muito interessante. Ela fugiu um pouco do sistema legal brasileiro, que é de comando e controle. Ela trouxe alguma coisa chamada enfoque descentralizado e participativo, criando os comitês de bacias, e envolve as administrações estaduais e federal, além de ter criado toda uma estrutura que pudesse gerir esse processo de recursos hídricos. E trouxe também uma outra questão, que a água é recurso limitado e participativo. A discussão nessa reflexão é o seguinte: ela foi boa, ela foi ruim? Na nossa avaliação, houve avanços, né?
se for chamado de excelentes, a gente diz que não. Mas, nesses 20 anos, a gente avançou muito na questão dos recursos hídricos. Deve ser alterada? Eu acho que a lei não é imutável. A lei tem que ser ajustada aos padrões da época. Então, dessa forma, a gente entende que ela precisa, sim, de ajustes. Ela precisa ser ajustada. Talvez não alterada na sua essência, mas ajustes que facilitem e que dê um novo rumo, diretriz para o momento atual. Porque 20 anos passados, muita coisa aconteceu nesse processo de conscientização da sociedade, da inovação tecnológica que surgiu. Então, a gente pensa que realmente precisamos fazer alguma adequação. Um dos principais motivos disso tudo que está sendo discutido são as lacunas de governança. Então, é considerado que existe um baixo nível de coordenação de todos aqueles organismos que foram criados pelas normas, a reduzida articulação entre ministérios e esses órgãos. Se a gente for chegar lá no governo federal, a gente vai encontrar 17 entidades públicas trabalhando com recursos hídricos, e a gente não tem tido uma noção muito boa dessa coordenação, principalmente de políticas públicas voltadas para saneamento, para água e para recursos hídricos. Outra que é muito discutida são a efetividade dos instrumentos de planejamento. Quer dizer, ela trouxe uma série de instrumentos e poucos desses instrumentos foram implantados até hoje. E a CBH e agências com estrutura limitada, sem conhecimento para influenciar as decisões. Acho que, de pronto, assim, o que se mais reclama da 9433 está nessas ideias aqui dentro. Então, fiz um apanhado lá das coisas que incomodam. A gente vai falar um pouquinho da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, o duplo domínio das águas superficiais e as águas subterrâneas, os conselhos, os CBHs, as agências delegatárias, o órgão executor IGAM e os nossos municípios, que são pontuações breves. Não vou entrar com profundidade nisso, porque originalmente me foi dado só 20 minutos. Né? E como engenheiro, eu pretendo usar os 20 minutos conforme determinado. A bacia hidrográfica como unidade territorial do planejamento. Existe uma discussão muito grande em termos de determinadas bacias pelo cumprimento do curso d'água. Então, por exemplo, São Francisco. A gente hoje está dividido lá em algumas unidades geográficas dela lá. O alto, o médio, o submédio e o baixo. Então, existe uma discussão, principalmente da Ana, e no legado ela está colocando alguma coisa nesse sentido, que os comitês de bacia deveriam ser por trechos ou por regiões. Por que ela está fazendo uma proposição como essa? Porque precisa se estabelecer uma eficácia de governabilidade nessa questão. Porque bacias como essa, do tamanho do São Francisco, do tamanho da Amazônia, do Tocantins, existe uma diversidade muito grande. Diversidade geofísica, ambientais, diversidades sociais, diversidade de infraestrutura, de cultura. O mesmo pensamento do Baixo São Francisco, muitas vezes as necessidades do Baixo São Francisco são totalmente diferentes das necessidades do Alto São Francisco. Então, essa governabilidade tem sido questionada. A preservação dos interesses locais, quer dizer, abre disputa no baixo, no alto,
no médio, no submédio, você tem umas necessidades locais diferentes da outra. E aí talvez, e aí é uma proposta que vem lá, e eu até agora ainda não me situei muito bem se é boa ou se é ruim, né? É que essa divisão, essa oportunidade de ter comitês de bacias por trecho ou por regiões seja interessante, principalmente para preservar os interesses locais. Mas numa bacia grande como essa, é inegável as divergências políticas e institucionais, né? Então, eu até estou citando mais o São Francisco aqui por ter militado mais tempo nele e ter entendido um pouco mais os problemas. Essas divergências políticas e institucionais são muito interessantes, né? A gente vai ver que a questão da política partidária é um problema muito interessante disso. Eu tenho um município que é de um partido, um município que é do outro partido. O grau de dificuldade para fazer com que esses dois tenham um trabalho cooperativo em função da bacia é difícil demais. A mesma coisa é entre estados. Eu posso ter um partido lá e um partido aqui, divergências ideológicas desses dois partidos causam uma dificuldade enorme nesse processo, né? E as institucionais, então, cada um pensa de uma forma. Eu tenho lá em cima uma Secretaria de Meio Ambiente que tem um departamento de Meio Ambiente, um departamento de Recursos Hídricos. Eu tenho um outro que tem uma Secretaria de Recursos Hídricos, tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Então, a unificação disso, o trabalho conjunto disso, nos traz dificuldades muito grandes nesse processo. Então, é uma questão de estar se repensando e tentando achar uma forma de discutir isso. Talvez não seja uma necessidade de alterar a lei, mas de regulamentar esse processo. O duplo domínio e das águas subterrâneas. Esse duplo domínio está cravado lá na Constituição. Esse é um drama muito forte para nós, essa questão do duplo domínio, porque tem a questão da entrega, da vazão de entrega. Quando você começa a conversar com vazão de entrega, eu começo a colocar componentes outros que não exclusivamente o volume, a vazão. Eu tenho questões de precipitação climatológica, rios que atravessam regiões altamente chuvosas num período e secos no outro, ou no baixo é mais seco, no alto é mais chuvoso, ou no baixo é mais chuvoso, no alto é mais seco. Então, esse é um problema para nós. Porque aí eu tenho interferência de um governo federal e de um governo estadual, e eu posso ter tremendas divergências nisso aí. E a outra coisa mais interessante é que se eu tiver um rio estadual e tiver uma obra federal no rio estadual, aquele trecho passa a ser federal. Aquele trecho passa a ser federal. Então isso aí exige demais, um aperfeiçoamento do instrumento de colaboração, articulação e pactuação para uma gestão compartilhada. É muito complicado você promover uma gestão compartilhada nessas questões. Existem alguns instrumentos para se fazer isso, mas eles também são complicados na prática de serem adotados. Então, a gente tem alguns convênios de integração, alguns termos de cooperação. São Paulo fez isso lá agora nessa questão do Paraíba do Sul, fez um trabalho lá, um termo de cooperação entre estados de São Paulo, Minas e do Rio de Janeiro. E só foi possível por causa da solidariedade e da falta de água de todo mundo. Porque se não tivesse feito isso, não teria água para um, não teria água para o outro. Então, o duplo domínio, esse é um problema. Esse porque está lá na Constituição e a gente vai ter que mexer nele mesmo. Nós vamos ter que achar um caminho para esse futuro, né? O Conselho de Recursos Hídricos. Existe uma proposta de se criar um novo ambiente coletivo para se discutir isso. Para se discutir, não. Para ter um apoio maior da discussão desse processo. Aí, a meu ver, se criando uma outra instância, eu enfraqueço os conselhos de recursos hídricos. Quer dizer, é preciso mudar a lei para criar uma nova instância? Eu acho que não. Eu acho que o que nós estamos precisando é fortalecer os conselhos de recursos hídricos, tanto o federal como o nosso próprio estadual.
né? Porque o que está acontecendo hoje é que ele perdeu força política. Ele perdeu força política. Política no sentido de política mesmo e no sentido de estabelecer políticas públicas de recursos hídricos. Porque no meu pensamento, e eu milito lá, estou lá diretamente, existe uma necessidade muito grande dentro dos conselhos, e talvez isso não tenha que ir para a lei, é diferenciar entre nós componentes do conselho, o que seja formulação de políticas daquelas ações de implementação e execução das políticas. A implementação e a execução das políticas pode ficar junto com as agências de bacia, pode ficar junto com o órgão executor, no nosso caso, o IGAM, né? E ele lá estabelecer as diretrizes, estabelecer os conceitos, subir um degrau. Ele está se menosprezando porque ele está entrando no processo de operação. Uma pauta que deveria ser constante num conselho desse lá é a integração dessas políticas públicas, política de saneamento, política de ambiente, política de recursos hídricos. Essa deveria ser a pauta do conselho, que aí ele estaria discutindo realmente política pública, diretrizes, e estabelecendo a integração desse processo. Mas por que ele não avança tanto? Ele não avança tanto porque a representatividade de quem tem assento dele lá é muito pequena. Alguns representantes que estão lá representam grupos. Né? A qualificação também é um problema. As pessoas, às vezes, que estão lá não entendem, nem conhecem a 9433. A assiduidade dos integrantes. A gente tem uma troca constante de pessoas. E aí que entra um processo. Quem deveria estar lá no conselho é quem detém capacidade de decisão. E quem está lá dentro não tem decisão, ele não é capaz de decidir. A gente vê representantes de órgãos estaduais lá dentro que entra mudo e sai calado. Porque ele é o terceiro ou o quarto na hierarquia. Ele exatamente não sabe qual é o interesse que o Estado deveria ter lá dentro desse conselho. Então, talvez, antes de se criar um outro fórum de discussão disso, deveríamos trabalhar com a força, revigorar os conselhos de recursos hídricos. Os comitês de bacia. O comitê de bacia nosso é baseado no modelo francês, né? E aqui está um professor aqui do modelo francês, aqui, que eu não vou falar muita coisa, senão posso falar muita bobagem. Mas lá, o conceito lá é de que o comitê da bacia é o parlamento. Né? É o parlamento. Então, lá também, como um conselho nosso aqui, deveria estar discutindo o quê? Integração da bacia, integração das políticas públicas, o efeito disso sobre a bacia, sobre as necessidades locais, e levar para o conselho as necessidades locais e trabalhar o conselho para que ele trabalhe as políticas de recursos hídricos e obrigue a integração dessas políticas. E ele é um ente de governo. Tanto ele é um ente de governo que quem está lá dentro é nomeado pelo governador ou é nomeado pelo presidente da República ou do ministro do Meio Ambiente. E o Estado deveria, e não tem sido feito, acompanhar a implementação da política a partir dos planos de bacia e das decisões tomadas pelo CBH, porque isso é função do comitê. Estabelecer os planos de bacia, fazer as decisões de indicativos, de diretrizes e as necessidades operacionais da bacia. E baseado principalmente em cima dos interesses locais. Então, a capacidade de influenciar do comitê, ela vai estar dependente do reconhecimento institucional e representatividade e qualificação dos seus membros.
Então, nós temos que estar trabalhando isso também. Quem é o meu representante lá dentro da Comitê da Bacia? Ele realmente representa o meu interesse? E além disso, né, o membro de um comitê de bacia, ele tem que ter na constituição dele uma capacidade muito grande de buscar consensos. Eu até não gosto muito dessa palavra de consenso, não, porque eu acho que consenso é muito complicado. Mas pontos em comum. Buscar caminhos comuns. E ter racionalidade nas suas decisões. Às vezes eu penso que o comitê é muito emocional. A gente precisa ser um pouco mais racionais dentro do comitê. Dentro ainda, continuando com os CBHs, talvez falte ainda aos CBHs, e o que eu estou dizendo aqui muitas vezes aqui, não tem que mudar a lei. Eu acho que é questão pura e simplesmente da gente entender o que está escrito na lei e praticar o que está escrito na lei. Então, veja bem, a gente precisa ter dentro do comitê uma necessidade bastante grande de implementar o plano da bacia. Aquilo deveria ser a Bíblia. A Bíblia. Todo o plano de bacia são 10, 12 volumes, né? Mas tem um plano executivo lá que tem 250 páginas. Para mim, ele deveria estar no meio dele sujo, de tanto você passar o dedo nele, né? Hoje até eu estou falando assim porque eu ainda sou velho, né? Mas a turma nova aí tinha que ter aquela tecla do Enter de passar para lá, desgastados os indicadores dela de tanto estar usando. Então, e aí eu vou falar um negócio que é da minha parte, né? Talvez muita gente não concorde, é deixar de ver o usuário como vilão nesse processo. Como vilão nesse processo. É deixar de ver o usuário como vilão. Né? E aqui, a gente tem um exemplo muito bom aqui, no Rio das Velhas, né? Que é o nosso presidente. O que ele tem feito de trabalho junto com o usuário e obtido de cooperação com o usuário é muito interessante. É muito interessante. É o melhor dos mundos o que ele tem obtido? Não. Não é o melhor dos mundos o que ele tem obtido. Mas é o melhor porque ele está buscando a cooperação do usuário entre usuários para o benefício da sociedade. E isso é muito interessante. E a gente não tem visto essa perspectiva nos comitês. Outra coisa que eu sempre falei muito é o seguinte: plano de bacia, ele dá muito um overview da bacia. Ele indica problemas, fragilidades. E eu fico pensando sempre que esse dinheiro da cobrança deveria ser para melhorar o conhecimento da bacia. Aonde o plano indicar fragilidade, vamos aprofundar os estudos com conhecimento local, com conhecimento próprio. Vai levar 1 ano, 2 anos, mas do resultado daquilo ali sai um plano de ação para a solução do problema que foi visto de uma maneira genérica. Eu posso chegar em quem é o culpado, ou culpado não, quem está contribuindo para aquilo, e de que forma ele está contribuindo, e como ele poderia melhorar aquele processo dele. Então, eu acho que não precisa mudar a lei para a gente trabalhar com isso. É só a gente trabalhar internamente. E um outro problema que a gente vê no CBHs é que talvez regulamentação mesmo, é a existência de conflito entre o órgão executor, o IGAM ou a ANA, o CBH e a agência de bacia. Ainda existe alguma confusão muito grande nas funções de cada um e o quanto que cada um deve influenciar no outro e qual é a divisão de trabalho entre eles. Então, essa relação ainda é muito nebulosa, dá muito tititi. Sabe, eu fico pensando, às vezes eu fico vendo os problemas que surgem, as discussões que surgem, eu fico pensando o seguinte: tem coisa maior para a gente estar preocupado. E aí a gente entra aqui nas agências delegatárias. A verdade é que elas não deveriam existir, né? Deveriam ter uma agência pública. Eu fico pensando que talvez tenha sido melhor ser uma agência pública.
Mas, apesar das dificuldades, apesar da falta da autonomia limitada, das dificuldades administrativas e financeiras, de falta ou desencontro de legislações federais e estaduais, eu penso que as delegatárias estão atendendo bem ao que ela está sendo proposta. Principalmente porque ela surgiu como uma alternativa a não se ter uma agência pública, porque a agência pública é muito mais complicada de você fazer. Teria que ir lá na Assembleia, teria que ir não sei na onde, e o que pudesse sair depois lá, às vezes não era bem aquilo que a gente estava interessado. E aí elas foram criadas como alternativas. E como alternativa, a gente encontra muita dificuldade, porque algumas das agências foram criadas para aquilo. Algumas não, acho que todas, menos o IBIO, né? O IBIO acho que não foi criado para aquilo. O IBIO se interessou por aquilo. Mas a GB Peixe-Vivo foi criada para aquilo. A AGEVAP foi criada para ser aquilo. E o princípio era de que o usuário fosse o associado maior no processo. Então, aqui a gente precisa ter uma reflexão maior em cima disso. E ela é sem fins lucrativos, né? Sim, e específica para exercer aquilo. Ela é uma entidade de função específica. E aí a gente entra numa porção de dificuldade, quer dizer, o recurso arrecadado é considerado recurso público. Se ele é considerado recurso público, ele tem que seguir todas as normas de aquisição do recurso público. Não que isso seja ruim, é que isso é demorado. E ainda possibilita uma porção de recursos contra. E aí, se entrou um recurso nisso, vai embora 12 meses para a gente resolver o problema. E aí começa uma discussão muito séria. A agência não gasta o dinheiro, né? Aí você chega lá, tem lá um tanto de projetos licitados que não foram para frente porque tem recursos. Um outro problema que a gente vê muito aí é o tal contrato de gestão, que é uma maneira que foi criada para fugir de convênio, para fugir de outras coisas, que é um instrumento ainda que não é lá tão muito bem aceito, não. É um negócio meio complicado. A leitura dele deixa a gente assim muito genericamente para cobrar o que foi discutido, o que foi contratado, o que foi acordado. Na hora que você pega ele para ver o seguinte, qual é o meu resultado, eu espremo ele do dedo, aquele contrato de gestão não me ajuda, né? Bom, órgão executor, o IGAM, né, a ANA, falando do IGAM, nós perdemos muito, o IGAM, ao longo dos últimos 10 anos, se esfacelou, fragilizou, e o grande problema que nós enfrentamos nessa fragilização é que eu tenho uma agência nacional que é muito forte, é muito capaz, e aí a gente começa a ter um domínio do federal sobre o estadual. Isso não é bom para nós, né? A gente tem lutado muito lá para esse fortalecimento, mas a coisa não acontece muito, né? Então, ela não tem exercido a sua função de coordenação dos CBHs e exercido o controle jurídico sobre todo esse processo. A gente está perdendo conhecimento, a gente está perdendo noção de coordenação com esse processo. Então, aqui já tem até uma modificação legal, o Estado de Minas já adiantou, modificou a estrutura, mas ela ainda não conseguiu entrar em prática, está faltando um regulamento que ainda não conseguiu restabelecer isso lá. Então, as perguntas que ficam e a gente tem que pensar de futuro é o seguinte, ela poderia ser estruturada para ser uma agência? A lei que trouxe dá essa possibilidade. A lei que veio aí, foi publicada, traz essa possibilidade do IGAM se transformar numa agência. E fortalecer ela hoje, para que ela possa cumprir a sua função de agência executora de recursos hídricos em Minas Gerais. Para terminar, falar um pouco dos municípios, né, que é um outro problema que a gente tem, que a Constituição não dispõe sobre a existência de águas municipais,
Isso faz com que a participação dos municípios seja tímida, descompromissada com a política de recursos hídricos, né? Do Estado ou é federal. Mas a lei define, e aí é um contrassenso nesse processo, é que o município tem que fazer a integração das políticas de saneamento, uso e ocupação do solo e meio ambiente. E não trouxe o recursos hídricos para dentro desse bolo. Então, aqui a gente vai ter que ter alguma coisa na 9433 ou na legislação como um todo para alterar essa discrepância de alijar os municípios do processo. Aí eles ficam mesmo desinteressados. Se eu não tenho uma obrigação, por que eu tenho que estar participando desse processo? Né? E talvez, se eu tomar alguma decisão, o Estado toma outra. Então, aqui a gente tem realmente uma carência de regulamentação e de responsabilização, além daquela de participar como membro do comitê. Né? Aí, para encerrar, eu fico pensando que a gente viu aí que muitos municípios não têm saneamento porque não tem plano, e aqui é louvável o que os comitês de bacias fizeram de utilizar os recursos da cobrança para estabelecer projetos municipais de saneamento, de recuperação de solo, de tudo mais. Com isso, eu dou ao município as ferramentas necessárias para ele possa buscar recursos outros no governo federal, no governo estadual, com entidades financeiras de fora ou daqui de dentro mesmo. Então, são essas as minhas considerações. Eu não trouxe realmente pontos aonde deve ser modificada a lei, primeiro porque eu não sou advogado, e aí fica ruim a gente fazer alguma coisa nesse ponto, mas também trazer para aqui as angústias que nós, como usuários da indústria, temos nesse sistema de recursos hídricos. Boa tarde, pessoal. Quero falar da minha satisfação de estar aqui com vocês essa tarde, aqui na companhia do Wagner, velho companheiro aí de discussão, né? As questões ambientais e recursos hídricos, para quem eu vou pedir licença para falar de pé. Queria, inicialmente, cumprimentar os organizadores desse terceiro encontro internacional de revitalização de rios, né? É uma grande oportunidade para podermos conhecer experiências tão interessantes como a gente tem conhecido, não só no primeiro e no segundo encontro, mas nesse terceiro também, né? Experiências internacionais como nós vimos aí, as americanas, a colombiana. Fazer um agradecimento especial ao Poliano, do Manuelzão, que me fez o convite para estar aqui, participando desse painel, fazendo aí uma avaliação de 20 anos da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vou pedir ao pessoal, eu tenho algumas transparências, né, para ficar mais fácil seguir o meu raciocínio, e dizer para vocês, primeira coisa, eu acho que não é momento de nós pensarmos em modificar essa lei, de fazer ajuste, qualquer coisa que o valha. Nós estamos realmente, é evidente que a lei sempre pode ser aprimorada, mas eu acho que nós ainda temos muito o que fazer com essa lei que está aí. Nós precisamos de maior efetivação dessa lei. E todos nós brasileiros sabemos de uma coisa: qualquer coisa que for para esse Congresso Nacional é retrocesso na certa. Então vamos trabalhar com o que nós temos, que a gente já tem muita coisa para fazer e nós vamos ver aí que tem muito caminho para percorrer ainda com esse documento legal. É só eu? Não. Bom, só para ter um marco aí do que eu vou falar, evidentemente que a legislação é enorme, são muitos pontos, e a gente sabe que toda avaliação, por mais que a gente procure reduzir, a gente não consegue eliminar a subjetividade. Eu quis trazer para vocês aqui uma avaliação que fosse menos subjetiva, e para isso eu contei com 2 apoios aí no mundo acadêmico. Um foi o mestrado do Alexandre Magrinelli, que estava ali, não estou vendo ele mais, ele aqui. Tive a oportunidade de ser banca no mestrado dele lá na Universidade Federal de Ouro Preto,
E o trabalho de pesquisa dele foi muito interessante, porque ele foi pesquisar aí quem é que tem analisado, avaliado a Política Nacional de Recursos Hídricos, e ele, dentre os vários artigos que ele pesquisou, ele identificou 37 artigos, né, que de uma maneira ou outra avaliavam um ou outro ponto, ou uma avaliação mais geral da Política Nacional de Recursos Hídricos nesses 20 anos, tabulou essas avaliações, então é um trabalho muito interessante, e que muito que eu trouxe aqui foi baseado nessa avaliação, que não é nem uma avaliação dele, nem minha, mas é baseada em avaliação de professores, pesquisadores do Brasil inteiro, notadamente mais da região sul e sudeste, um pouco do nordeste também, sobre a questão dos recursos hídricos. E também do Rodrigo Lemos, não vi ele aí, Rodrigo Lemos aí está doutorando na UFMG, a gente teve uma reunião, quer dizer, eu tenho acompanhado a pesquisa dele, mas ultimamente a gente teve uma reunião, o Poliano estava também, e outras pessoas, e que também a gente pôde fazer uma discussão aí de alguns pontos críticos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, é com base nesses trabalhos acadêmicos que, de uma forma ou outra, eu tenho acompanhado, e também do que eu participei enquanto fui pesquisador e mesmo dirigente de órgãos ambientais aqui no estado de Minas Gerais, e também das minhas pesquisas e atividades docentes, né, primeiro na Escola de Engenharia e agora no mestrado em Direito Ambiental. O que eu quero dizer é o seguinte, lembrando de alguns fundamentos aí que já foram falados e são muito importantes, né, que a água é um bem de domínio público aí pela lei, que é um recurso natural limitado, de valor econômico, né, que deve considerar a gestão dos recursos hídricos o uso múltiplo das águas, né, e que deve ser um processo descentralizado e com ampla participação. A gente tem que, no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, nós temos os conselhos, né, o Conselho Nacional, a Agência Nacional de Águas, os conselhos estaduais e do Distrito Federal, a questão da bacia hidrográfica, comunidade de gerenciamento dos recursos hídricos, os comitês de bacia, as agências de água. Então, nós temos, e temos instrumentos também, né? Eu estou colocando isso aí porque vão ser alguns desses pontos que eu vou pontuar essa avaliação que eu sistematizei, né? Nós temos aí os planos de recursos hídricos, né? Muito importantes, vamos falar bem deles, o enquadramento dos corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a compensação a municípios, e o capítulo previsto para isso foi vetado, e o sistema de informações de recursos hídricos. Bom, comitês de bacias. O que a gente vê pesquisando na lei das competências do comitê de bacia, a gente vê que é uma coisa incrível. Os comitês de bacias, para mim, realmente são as células mais importantes que nós temos nesse sistema de gestão. Olha lá, ele tem competência, né, de promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Então, é o locus para realmente as questões serem discutidas em todos os níveis, não é? Ambiental, econômico, social, né? Com as diversas, os diversos integrantes, os diversos segmentos da sociedade. Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos, porque nós sabemos, não é, que a questão traz conflitos mesmo entre os diversos usuários, os diversos interesses dos usos das águas, não é? Então, essa é uma competência também importante. Aprovar o plano de recursos hídricos. Plano é a minha direção, é as minhas diretrizes, onde que eu quero chegar, como é que eu vou chegar, onde que eu vou chegar. Compete ao comitê de bacia aprovar isso, não é? Não só aprovar, mas depois acompanhar o cumprimento das metas do plano, né? Fazer proposições aos conselhos estaduais, estabelecer os mecanismos de cobrança para ser um sistema autossustentável e, inclusive, estabelecer os critérios de rateio, quem vai pagar, quanto vai pagar, como é que vão ser esse rateio aí para que eu, conforme o meu plano, eu atinja o objetivo a que nós nos propusemos, ou que o comitê se propõe a atingir. Então, quando eu vejo essas competências do comitê de bacia, eu fico pensando, eles estão com a faca e o queijo na mão.
é a coisa mais importante que nós temos aí. Ele tem tudo para fazer. E será que está fazendo? E aí, quando eu vou ler essas avaliações e faço a minha própria, vejo do Alexandre e lá do Rodrigo, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: o tanto de comitês de bacias que nós temos aqui no país. Em 2015, né, segundo o relatório de conjuntura, existiam já 206 comitês instalados em rios de domínio estadual, mas abrangendo apenas 36% do território nacional. Quer dizer, aí também é o Sul, Sudeste e o Nordeste, né, com um vácuo muito grande na região Norte e Centro-Oeste. Mas quando a gente vai sistematizar os pontos, né, das avaliações, a gente vê as seguintes questões, né? E aí o que eu estou colocando aqui não é dessa bacia nem daquela, né? Eu não identifiquei aí, nem esse era o interesse, mas assim, quais são os pontos críticos que nessas avaliações acadêmicas nós encontramos? A primeira é que os comitês são controlados pelos governos e pelo poder econômico, né? Então, que os comitês, infelizmente, estão sob esse controle. Que há uma dominação, aí essas questões mais ou menos se repetem, né, com outras palavras, dominação dos comitês por grupos específicos, a apropriação dos comitês por setores usuários, participação maior do perfil técnico sem poder tomar decisão. Wagner até falou isso. Há uma grande participação técnica, mas não com realmente aqueles que têm uma capacidade ou têm realmente poder de decisão. E isso pode se resumir aí no tecnicismo dos comitês, né? O que a gente ouve muito, né, principalmente de alguns setores, é que os comitês de bacia, eles têm apresentado uma assimetria muito grande. Há uma predominância do tecnicismo, de uma discussão técnica, sem levar em consideração outras questões, né, ou outras variáveis que são tão igualmente importantes como a variável social, a variável política. O Wagner ali comentou que muitas vezes o pessoal lá no comitê nem conhece a lei e não tem o conhecimento técnico. Mas ele está ali por algum motivo. Eu sempre discuti isso nos comitês, e mesmo nos conselhos de política ambiental, que às vezes o pessoal dizia assim para mim: mas esse pessoal que está aí na Câmara do Copan é um pessoal que não entende nada, ele não é técnico dessa área. Ora, se fosse para ser técnico, nós teríamos um sistema tecnocrático, para que ter conselho? Nós precisamos aprender a ouvir o outro lado. Olha, eu falo para vocês que eu estou tendo uma experiência fantástica. Eu estou participando agora do subcomitê do Ribeirão Arrudas. Para quem não é de Belo Horizonte, é esse Ribeirão que passa aí na cidade. Mas para nós, eu que sou belo-horizontino, como já dizia o Fernando Pessoa, o rio mais importante é o que passa no fundo da nossa aldeia. Eu estou tendo um aprendizado enorme com pessoas que não têm nenhuma formação técnica e que, no entanto, vivenciam um dia a dia de nascentes urbanas que eu nunca vivenciei. Então, é preciso aprender a ouvir, ter sensibilidade para o que não é técnico, para o que é vivência, para o que é conhecimento popular. Então, essa assimetria que nós temos nos comitês é um problema sério. Nós precisamos baixar um pouco o discurso técnico e ouvir mais o discurso social. Outra crítica que nós identificamos nesses trabalhos é de uma baixa participação do setor rural. A gente verifica que representantes de organizações rurais estão presentes, mas o próprio produtor rural, pelo menos a minha experiência com a área rural, né, eu sou de uma família de origem rural e sou casado também com a minha esposa também de origem rural, e que quando eu estou na área rural e às vezes converso com pequenos produtores da região, no próprio sindicato, o pessoal não sabe o que é comitê de bacia, ele não sabe que ele tem obrigações. Olha, gente, é impressionante, nós ainda temos em Minas Gerais
pessoas que pensam que a água que está no sítio dele, que está na propriedade dele, é de propriedade dele. Ele ainda não sabe. Então, a população rural ainda não está muito integrada nesse processo. Falta de equilíbrio, já falei aí, de equidade social nas decisões. Foram identificados aí falta do poder de decisão nos comitês, a falta de capacidade de nivelamento, conflito em relação à aplicação de recursos, e, no final das contas, acho que pode resumir tudo, que a gente viu aí uma avaliação de um pesquisador, é que, na verdade, o que está acontecendo, pelo menos em alguns comitês, que ali está apenas reproduzindo as relações desiguais que nós temos no país e que eles acabam sendo reproduzidos ali. Bom, planos de recursos hídricos. Eu considero esse instrumento de fundamental importância, né? O plano, como eu disse, ele que vai dizer para os meus objetivos, para onde eu vou, como eu vou, né? Como é que eu vou chegar lá, qual é a minha estratégia. E aí, né, a lei diz que os planos são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da política de recursos hídricos. O que a gente vê de crítica nesses trabalhos todos, e que eu concordo inteiramente, que os planos são genéricos e de baixa efetividade. Aliás, a questão de planos aqui no Brasil está um problema sério. Eu tenho acompanhado mais do que planos de recursos hídricos, os planos de saneamento e os planos de resíduos sólidos. O que nós vemos é a indústria dos planos, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, falar num plano de recurso hídrico, que tem que tratar esgoto, que tem que fazer recuperação de erosão, que tem que recuperar matas ciliares, que tem que tratar os efluentes industriais, isso todo mundo está cansado de saber. É muito mais do que isso, eu tenho que detalhar. Que os planos, né, outras críticas encontradas é que os usos múltiplos são pouco considerados nos planos, os impasses com o uso do solo. O Poliano, né, ontem aqui falou do problema lá de Várzea das Flores, falou da questão, né, e aí da interação com o município. É porque nós temos que pensar, o comitê de bacia, ele deve ser o locus para os vários setores estarem aí. E outra coisa, as nossas políticas, elas são muito estanques. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tem que interagir mais, e vice-versa, com a política de meio ambiente, com a política de saneamento. Então, quando a gente vê as críticas desses trabalhos, dizendo que tem impasses com o uso do solo, impasses com o setor de saneamento, é porque as políticas não estão se interagindo. E o comitê seria um locus muito interessante para que tivesse representantes das prefeituras municipais, né, para que ele entendesse, e interagindo com a da política de meio ambiente, para que no licenciamento ambiental, essas questões todas estivessem interagindo. Como é que eu posso licenciar um empreendimento que vai afetar um recurso hídrico, contradizendo o plano de recurso hídrico? Não pode. Então, é preciso ter uma maior interação entre essas políticas também. Olha, nos planos de recursos hídricos, né, o que eu acho, com a crítica que a gente percebeu, é que a gente precisa avançar naquele sistema tradicional do 5Ws e 2H, né, que eu, fazendo a nossa adaptação para o português, o que vai ser feito? Onde? Como? Quer dizer, é uma estação de tratamento de esgoto, que o meu comitê está dizendo, quer dizer, é uma prioridade da minha bacia, né? Vai ser feita uma estação de tratamento de esgoto ou várias? Onde é que vão ser feitas? Como é que vai ser feito? E quem? Aí o do saneamento está dizendo aqui, modelos tem muitos. Pode ser a própria companhia de saneamento, pode ser o órgão municipal de saneamento, pode ser um privado, pode ser uma PPP, pode ser uma concessão. Modelos aqui não faltam. Nós temos, não só no mundo, hoje aqui no Brasil, mesmo em Minas Gerais, né, o nosso palestrante de saneamento está dizendo, municipalizar é complicado. Não. As companhias de saneamento não estão dando conta. Nós já temos vários municípios em Minas que estão... aliás, nós já temos vários municípios em Minas que são fortes na sua política municipal, né? Nós temos uma associação importante no país, que é a SEMAI, dos municípios autônomos de água e esgoto.
E já temos experiências aqui do lado da região metropolitana, Pará de Minas é uma dessas, com uma parceria público-privada, porque a companhia de saneamento não deu conta de resolver o problema, o governo não tem dinheiro. Então, modelos é que não faltam. Agora, o comitê de bacia, se isso é uma prioridade, ele deve detalhar, e mais do que isso, quando? Porque esse é outro problema. Cadê meu cronograma? É para que 5 anos, 10, 15, 20, mas é preciso saber quando. É preciso saber quanto vai custar. E mais importante, quem vai pagar. Então, eu não vejo isso nos planos diretores. É isso que precisa estar pontuado. E outra coisa, mais importante ainda, plano tem que ter meta. Plano sem meta é para pôr na gaveta. E mais importante, não basta ter metas. É preciso cumprir metas. Sabe, aqui no Brasil, e aí não é só para a política de recursos hídricos, a coisa que me deixa mais espantado é que o Brasil acabou com o planejamento. E planos é planejamento. Quem é que pode falar qual é a política industrial do país? Qual é a política industrial do Estado de Minas Gerais ou de qualquer outro Estado? Qual é a política de recursos hídricos? Política são diretrizes que devem estar consubstanciadas em planos. Outro instrumento, enquadramento. Instrumento muito interessante. Ora, fazer um enquadramento num sistema de classes, que é previsto na legislação, não é tão complicado. Nós temos a maioria dos nossos corpos d'água aqui no Estado que foram enquadrados. O Poliano falou ontem que tudo devia ser classe 2. Eu diria, no mundo dos sonhos, eu até gostaria que fosse classe 1. Mas nós precisamos saber, para enquadrar, não é essa a questão. Posso enquadrar, como foi enquadrado, né, a Bacia do Velhas toda na classe 2, fora as cabeceiras que estão em classe especial ou classe 1. Mas o que importa é como é que eu vou efetivar o enquadramento. É isso que importa, e para isso é meu plano. O que vou fazer, onde que vou fazer, quem que vai fazer, quando, quanto vai custar, quem vai pagar. É isso, né, que eu quero saber qual que é a estratégia para eu chegar lá. E a própria legislação fala lá que deverão ser estabelecidas metas obrigatórias, intermediárias e final. Porque, evidentemente, que eu não pego um curso d'água que foi enquadrado na classe 2 e consigo efetivar o enquadramento da noite para o dia. Isso em nenhum lugar do mundo foi feito. A gente viu o trabalho do Oregon aqui e a gente viu o tanto de tempo que isso demorou. Nós vimos nos encontros anteriores o caso do Tamisa. O caso do Tamisa foram de séculos, não foram de décadas, não. Foram de séculos, 2 séculos, com idas e vindas. O caso do Sena, né, o trabalho de Seul também, então, divulgado. Então, é todo um processo. Agora, para isso, precisamos ter um planejamento, precisamos ter um plano. E ter metas intermediárias e finais. Isso está na legislação. E a gente não consegue perceber isso nos planos. Então, uma crítica que a gente vê nesses trabalhos de avaliação é que faltam metas intermediárias e progressivas. Cobrança. Quais críticas que a gente vê na avaliação do instrumento cobrança? Que o sistema de cobrança ainda é muito precário. Os valores cobrados são considerados irrisórios. Cobrança ainda não serviu como indutor de mudança do comportamento do setor empresarial. Porque a cobrança, ela deveria funcionar também como uma extrafiscalidade. Não é? Meu principal objetivo não é arrecadatório, é mudança de comportamento. A cobrança deve ser suficiente para eu efetivar o enquadramento. Realmente, o sistema que eu mais conheço é o sistema francês, e lá o tratamento de esgotos foi todo financiado pela cobrança. Agora, não são com valores irrisórios que nós vamos conseguir resolver isso. Outorga. Problemas na operacionalização. O Wagner já falou muito disso aí. Do sucateamento,
dos órgãos públicos na área de gestão de recursos hídricos. Então, isso vai refletir na operacionalização, na falta de funcionários, de infraestrutura e de atualização, né? São as críticas que a gente vê nesses trabalhos. E dominalidade, normalmente o pessoal fala, por último, dominalidade, mas não menos importante. No meu caso aqui é o contrário, dominalidade é o que eu acho menos importante. O Wagner falou, eu não acho isso um problema, gente. A gente vê algumas críticas, né, nesses artigos pesquisados sobre a dominalidade, o Wagner falou também. Nós somos uma federação. Numa federação, né, eu vou trabalhar com a dominalidade, não é só nos recursos hídricos, não, é em tudo. Mais grave ainda é o tributário. Mas nós temos que saber fazer esse compartilhamento. Não é? Nós temos que discutir como, nessa dominalidade de águas estaduais e águas federais, como é que nós vamos entregar as águas, quer dizer, no caso aqui do Estado de Minas, né, que somos um estado de interior, nós temos que saber assim como vamos entregar. Eu acho que um comitê, por exemplo, do Rio das Velhas, ele tem que funcionar como um subcomitê do São Francisco. Ele não pode ser independente do São Francisco. Ele tem que ter um compromisso com o São Francisco, como o Paropeba tem que ter também. Então, eu acho que nós temos que ter um processo muito mais de liderança do que de autoridade. Então, nós precisamos ter uma maior integração entre o sistema federal e estadual. Bom, numa avaliação final, o que a gente vê numa avaliação mais geral desses trabalhos é que a avaliação dos próprios membros dos comitês, que a implementação dos instrumentos da política hídrica ainda não foi bem sucedida, né? E que falta dimensões política e social na gestão das águas. Essa é uma avaliação final. Isso não quer dizer que ela é ruim. Isso quer dizer que nós estamos tendo dificuldades por uma série de problemas intrínsecos a todas as questões políticas, econômicas e sociais do país, para realmente avançarmos com os instrumentos que estão disponíveis para nós. Tem uma última coisa que eu queria falar para vocês, que tem me chamado a atenção no último mês. Discutir o rio pelo rio. Nós temos, né, na própria legislação, o rio como um fornecedor de recursos, numa visão muito antropocêntrica mesmo. E me chamou muito a atenção essa notícia aí da Nova Zelândia, que o Parlamento da Nova Zelândia reconheceu o rio Wanganui como personalidade jurídica, pessoa do direito. Então, o rio como pessoa do direito. É uma visão nova, pelo menos para mim foi muito nova. Acho que no mundo também, eu sei que na Índia também parece que já tem alguma iniciativa nesse sentido. E agora, mais recentemente, isso chegou aqui no Brasil. Agora, no dia 5 de novembro, né, o Brasil, pela primeira vez na história, um rio entrou com uma ação judicial. O Rio Doce, né, que sofreu maior desastre ambiental, foi objeto de um painel aqui ontem, né? Ele está representado aí por essa associação, Pachamama, né, que atua na América Latina, e o Rio, então, como pessoa de direito, ajuizou uma ação contra o governo federal e o governo do Estado de Minas, né, e pede um plano de prevenção a desastre para proteger a população do Rio Doce. A ação foi controlada aí no dia 5 de novembro. Tomara que essa média... isso aí toma... Viu, Poliano? Que aí o Rio das Velhas entre com uma ação judicial. Eu vou propor no subcomitê do Arrudas que o Arrudas entre com uma ação judicial, porque é uma vergonha o que está acontecendo com ele. E agora, gente, o último slide. Esses rios têm que fazer isso mesmo. Para quem conhece, essa é a ponte que vai para a Ilha dos Araújos e Governador Valadares. Eu já vi muita coisa sendo jogada no rio. Um aparelho de televisor foi a primeira vez.
Eu fiquei... Eu tinha... O que é comum é ver Rio na televisão. Televisão no Rio, nunca vi, não. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer, então, ao Wagner Soares e ao professor Junqueira pela participação. E agora eu vou dar a palavra, então, ao Wagner Soares em função do voo dele. Então, daqui a pouquinho ele infelizmente, tem que sair, então eu vou priorizar, então, as perguntas para ele, por favor. Bom, eu senti falta das palmas para mim, hein? Senti falta das palmas para mim. Mesmo porque eu sou adepto do 80 por 20. 80% do que o Zé Cláudio falou, eu disse na minha fala. 80% do que ele falou, eu disse na minha fala. E eu não mereci. A única coisa que ele não falou é que o setor precisa pagar mais pela cobrança do uso da água. Não, já que você me deu esse mote, eu vou dizer o seguinte: nenhum comitê de bacia pode dizer que o setor indústria não contribuiu para o aumento da cobrança pelo uso da água. Vocês vejam que houve atualizações, a gente trabalhou com as atualizações, o que nós somos contra é a atualização automática. Porque a lei diz que isso aqui é condominial. Alguém aí no seu condomínio tem atualização da taxa de condomínio automática por um índice de correção? Não. Nós também somos assim. Então, ó, no Rio Doce a gente contribuiu com o aumento, no São Francisco agora a gente contribuiu com o aumento, o Velhas em breve. Por quê? Porque depende da necessidade, depende do momento, depende da condição e estrutura do comitê que está colocando. Depende da capacidade de gasto, depende de uma porção de coisas. Depende dos instrumentos que não estão sendo colocados em dia. Por exemplo, cadastro de usuário. A gente não sabe quantos usuários tem na bacia. Se eu estou cobrando só de meia dúzia, se eu deveria cobrar de 35. Então, são situações que a gente precisa analisar com mais profundidade, né? Então, 80% a gente concorda. Nos 20% não é que a gente tenha pensamento conflitante, talvez um pouco diferenciado um do outro, né? Eu não vou partir para a resposta aqui não, porque fica muito complicado a gente trabalhar com isso. Veio uma pergunta aqui da floricultura, que eu vou deixar para o Zé Cláudio responder depois que eu for embora, aí pode falar de mim. Né? Ele também está passando umas para mim aqui. Bom, então vamos lá. Tem esse aqui também que eu deixo para você. Quando o senhor fala que a 9433 precisa de ajustes que facilitem, quais ajustes seriam esses e facilitar o quê? E para quem? Você fala em nome da indústria? Para olharmos o usuário de forma diferente, ele tem e deve se comportar de forma diferente. Então, veja bem. Quem é? É a Rita de Cássia, CBH Contas, Bahia. O usuário não é diferente, ele participa do processo. Ele só não pode ser olhado como um intruso, porque, afinal de contas, ele é a razão de ser. E eu não estou falando da indústria, estou falando de todos os usuários, inclusive eu, como consumidor da Copasa. Porque a Copasa é o usuário que está lá discutindo por mim. Então, o uso é múltiplo. Quem usa é que deveria estar discutindo isso. E eu, como sociedade civil, eu tenho a minha representação para fiscalizar os demais usuários de como ele está fazendo. Inclusive a participação da Copasa, se ela não está me representando bem ou não. Então, veja bem, o que tem sido feito aqui, e aí é mérito do Poliano, é trazer o usuário para a discussão do uso múltiplo. Se a água é pouca, vocês vão ter que se resolver.
e se resolve. É fácil? Não. Nem chegar lá e falar, você vai consumir 10, eu consumo 3, tal, não. Pergunta o Poliano o quanto que ele sofre. Quantas reuniões ele fez. Tem que persistir, sem ver o usuário como inimigo. Essa é uma postura minha como representante da indústria. Porque é duro, gente, você chegar como representante do lugar e todo mundo te olhar assim com um negócio. O que você vai fazer lá? O que eu vou fazer lá? É melhor eu não ir. E não é assim. Então, quando nós falamos aqui o seguinte, o comitê, ele tem que participar nesse processo para estabelecer exatamente essa concordância. É o comitê que vai arbitrar isso. É o comitê que arbitra isso. Por quê? Aqui em Minas Gerais tem um negócio muito bacana, muito interessante, que é a outorga coletiva. Se for decretado num lugar que não tem água, não tem outorga individual, a outorga é única para todos. A esse todos vai ter cada um ceder um pouquinho. Eu até não gosto muito daquela relação ganha-ganha. Para mim, essa relação é perde-perde para todos ganhar. Tem que mudar essa filosofia. Porque na hora dessa discussão, eu, usuário, se uso 100 e eu só tenho 150 para todo mundo usar, eu vou ter que usar 80. Se ele usa 50, ele vai ter que usar 30. E aí, entre nós aqui, nós vamos discutir estrategicamente qual é o impacto. De repente, ele vai ter que ser mais penalizado do que eu. Ele vai gastar 30, eu vou gastar 20. Mas aqui, quem arbitra isso é o comitê. É o comitê. Porque se o comitê entrar nessa discussão, entendendo que nós dois somos inimigos, nós não resolvemos o problema. Nós não resolvemos o problema do uso múltiplo. Então, essa é uma discussão que a gente tem que levar para frente. Quem fez essa aqui? O William. As consequências pelo não cumprimento da Lei 4933 não perpassa a ineficiência da execução do planejamento de aspecto comum? É o que eu falei. Eu acho que não precisa ser trocado, mudada a 9433. Eu acho que precisa fazer alguns ajustes. E muitos dos ajustes que eu falei aqui, nem não é na lei, é em regulamento. É em regulamento. São normas infralegais. Talvez, se nós trabalharmos nisso, nós podemos resolver essa questão. Então, talvez assim, é uma ineficiência nossa de estar discutindo isso e participando desse processo. O dinheiro pela cobrança do uso da água não pode ser contingenciado. Quando isso acontece, deixa o CBH como vilão da história por não cumprir o que foi acertado. O CBH Doce implementou, é o Filipão. Então, acho que nem é uma pergunta, é um comentário, Filipão. Nós estamos com você. Toda vez que o comitê vai lá reclamar no IGAN, nós vamos junto. Como usuário, nós vamos junto, porque nós achamos que o dinheiro está pago, está escrito lá na lei, é para ser usado na bacia. Por que eu tenho que contingenciar? Eu que pago. Eu quero ver o dinheiro sendo aplicado lá. Essa nós estamos juntos, nós estamos juntos. Toda vez aqui agora, sempre chega para nós uma reclamação, nós vamos juntos. O nosso presidente vai sempre no governador fazer essa reclamação, mas, infelizmente, se vocês observarem um projeto de lei que entrou hoje, que está sendo discutido lá, o 672-6677, concentra toda a arrecadação do Estado na Secretaria da Fazenda. E aí, se concentrar a cobrança pelo uso da água lá, você já viu aonde vai parar a nossa água, né? Ela vai voltar. Está lá, nós estamos discutindo, estamos lá participando também para discutir, para evitar isso. Nós estamos discutindo, está lá no projeto de lei. Está lá hoje, está sendo discutido hoje. Por que o governo está fazendo isso? Porque está precisando de dinheiro. Está precisando de dinheiro. Ele vai juntar isso tudo num fundo único. Juntou num fundo único, toda vez que se fala, vamos juntar dinheiro num fundo único, a desgraça está muito perto. A desgraça está muito perto. Tá? Que é uma saída assim, de desespero.
Qual é a influência de usuário FIENG, Copasa, na decisão dos comitês de bacia? O senhor considera que existe silenciamento de vozes de resistência? Para a FIENG, a água tem alguns outro valor para além do recurso natural? Floricultura Divina Mata. Foi falado aqui que o poder econômico influencia o comitê da bacia. Eu não penso assim. Eu acho difícil demais influenciar uma decisão de bacia. Primeiro, são 62 membros no comitê de bacia. Nesses 62 membros, são 5 do setor econômico. O resto da sociedade, os demais, sociedade civil, poder público. Como é que esses 5 representantes, no voto, pode garantir influência econômica? Não consegue. Então, o que nós participamos lá dentro, o nosso discurso lá dentro é pela racionalidade do processo de decisão, pela razoabilidade do processo de decisão. É isso que nós lutamos lá dentro. E quem me conhece e vê minha participação nesses comitês, sabe que isso é o comportamento da Federação das Indústrias dentro dos comitês de bacia. Bom, senhor Wagner, para parar? Para. Infelizmente o nosso tempo está curto. As outras perguntas irão ser respondidas e enviadas através do e-mail, ok? Eu gostaria de agradecer, senhor Wagner, pela participação. Ele está com um compromisso agora com o voo dele. E pedir, então, ao professor Junqueira que responda a uma pergunta. Gente, infelizmente não tem condições de responder a todas aqui, mas por e-mail vai a resposta, tá bom? Para a gente enxugar o tempo, porque nós temos ainda várias atividades no decorrer do dia. Por favor. Bom, eu vou tentar ser bastante conciso. Tem perguntas aqui, tem uma primeira que chegou dizendo o seguinte, que muito da legislação que nós temos aí foi aprovada, inclusive, na época da minha gestão, e, na minha opinião, o que falta para que elas sejam efetivadas? A questão que eu tenho mais trabalhado hoje lá no mestrado de Direito Ambiental é exatamente identificar qual é o problema para a efetivação. Né? Nós temos um arcabouço legal realmente muito extenso, mas nós temos um problema com a efetividade, inclusive como foi mostrado aí. Acho que isso é uma questão mesmo de amadurecimento de toda a sociedade, dos diversos segmentos. A partir do momento que isso for cada vez mais prioridade, isso vai ser cada vez cobrado do governo. A gente vê cada vez menos, não é, comprometimento dos nossos candidatos com a questão ambiental, com a questão de recursos hídricos. Isso, para mim, tem uma tradução de que isso não está sendo nossa prioridade. Então, eu acho que realmente socializar, democratizar cada vez mais a importância dessas questões para a nossa qualidade de vida e que a gente passe a considerar cada vez mais a qualidade ambiental, deixando claro que os instrumentos são meios para atingir essa finalidade. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que foi feita até por Wagner, ele me passou, da Floricultura Divina, que pergunta o seguinte: podemos dizer que a lei das águas segue um modelo colonial? Não era bem isso não, mas agora já vai. Na medida que tenta impor para o Brasil o modelo francês? De uma certa forma, o modelo francês realmente teve uma grande influência aqui, mas ele foi adaptado, né? Porque a França é um país unitário e nós somos uma federação. Mas o que teve uma pergunta aqui, que foi, eu não estou achando ela aqui agora, não está aqui, não tenho quem perguntou. Para os palestrantes dos ecossistemas aquáticos deveriam ser considerados como os usuários dos recursos hídricos? Olha, isso está em discussão aqui no Brasil, igual dos rios como sujeito de direito, os animais como sujeito de direito, né? Principalmente porque, mês passado, a Constituição Portuguesa reconheceu os animais como sujeito de direito, então já tem um movimento grande aqui no Brasil para que os animais sejam sujeitos de direito. E aí, com certeza, os peixes também serão sujeitos de direito.
pessoal pergunta assim, o que então o comitê tem que fazer? Eu também não sei, não tem receita de bolo não. O que eu acho é que tem que haver cada vez uma maior participação e isso acho que todos nós, seja da academia, de todas as organizações, setor empresarial, ONGs, levar cada vez mais essa discussão a todas as parcelas da população. No setor rural, eu acho que os sindicatos seriam um bom caminho. Quanto a uma pergunta aqui sobre a questão dos recursos, que eles nunca são suficientes, né? Tem alguém aqui de um consórcio intermunicipal que fala que os recursos são muito limitados. Ora, essa questão dos consórcios, eu tenho trabalhado mais com de resíduos sólidos, mas também nos comitês, é dizer o seguinte, o que nós queremos fazer? Quanto vai custar isso? Quem vai pagar? Então, sem um plano, fica difícil falar. O que eu sugiro é que isso seja discutido no próprio consórcio ou no próprio comitê. Então, fala da falta de recursos financeiros, mas toda a experiência que eu conheço, os recursos financeiros vêm da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? Então, é isso que nós temos que discutir. Com relação ao enquadramento, o Paulo Rodrigues fala que o enquadramento tem sido muito mais para referendar ações deletérias do poder econômico que para fomentar políticas públicas. Como mudar esse cenário? Só com a participação, né? Eu participei muito de processos de enquadramento numa primeira fase e nem sempre consegui convencer meus pares. E nesse aspecto eu nunca coloquei a responsabilidade nos meus pares, mas em mim de não ter tido a competência de conseguir convencê-los. Acho que nós temos que participar cada vez mais e procurar avançar nesse sentido. Sobre os mecanismos de compensação para os municípios, não a gente viu que isso foi vetado, mas eu acho que quando a gente vê a questão do uso do solo, eu acho que é um ponto importante para trazer o município com maior efetividade na mesa de negociação aí para os comitês de bacia. Como fortalecer o IGAM e o Estado? Olha, gente, o Wagner está dizendo aqui que não tem jeito. Eu acho que tem jeito. Olha, isso não é prioridade de nenhum governo. Não conheço nenhum governo que dá prioridade à questão ambiental. Enquanto ele não der prioridade, ao contrário, o que eu tenho assistido cada vez mais, e não é desde governos anteriores, é cada vez mais o desmantelamento dos órgãos de meio ambiente, porque não interessa ao governo que você tenha órgãos de meio ambiente fortes, exatamente porque eles sim seriam capazes de mudar esse cenário. Então, o que nós precisamos é de outro tipo de governo. Bom. Pergunta se eu acredito que o formato internacional do BID, do FMI, para a criação de preservação das águas no país tem a ver com uma política de reserva de mercado da água. Olha, hoje a gente sabe que todos os setores estão interessados nisso. É por isso que eu falo que a gente precisa ter uma discussão nos comitês de bacia, nos conselhos, para que essa política de recursos hídricos considere mais os aspectos sociais, porque nós sabemos que os aspectos econômicos estão tendo um peso muito maior e os outros acabam sendo presas dele. Bom, isso aqui eu já falei. E qual a avaliação de criar o Ministério da Água, do projeto de lei, passar a gestão de saneamento para a ANA? Eu já acho a ANA centralizadora demais e não acho que tem que passar a gestão de saneamento para lá, não. Agora, olha, qual a avaliação de criar o Ministério da Água? Se eu fosse responder, eu ia fazer uma palestra. Então, eu vou dizer o seguinte. Quem perguntou, que eu não sei se é Adriano Santos, eu sugiro reler Monteiro Lobato quando ele fala do Ministério do Rinoceronte. Ministério da Água seria isso. Gente, obrigado. Nós é que agradecemos aos senhores. Muito obrigada pela participação.